A palavra de Deus nos alerta, repetidas vezes, sobre o perigo da soberba. Não se trata apenas de arrogância externa, mas daquele sentimento silencioso que sussurra ao coração: eu não preciso de ninguém, nem de Deus. Esse orgulho disfarçado pode se infiltrar em nossas atitudes, em nossos pensamentos e até em nossas orações. A Bíblia é clara. A soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda, diz em Provérbios 16. Essa não é apenas uma frase de efeito, mas uma verdade espiritual. A soberba nos afasta de Deus e abre espaço para a queda. Hoje, aqui no canal Ecos do Amor, quero convidar você a caminhar comigo nesta reflexão. Vamos compreender como a soberba se manifesta, quais são seus perigos e, principalmente, como a humildade nos reconecta ao coração do Pai. E enquanto refletimos, eu oro para que o Espírito Santo toque sua vida e revele áreas que precisam ser transformadas. Se você se sente sobrecarregado, lutando contra o orgulho ou a autossuficiência, este devocional é para você. A soberba nunca chega de repente. Ela vai se infiltrando em detalhes aparentemente inofensivos, um elogio mal digerido, um sucesso atribuído apenas à própria força, uma conquista que se transforma em vanglória. Pouco a pouco, o coração começa a se exaltar. O problema é que quando menos esperamos, essa exaltação se torna um muro que nos separa de Deus. Provérbios 16 nos alerta: a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Esse versículo é como um aviso em letras garrafais no caminho da vida. Ele nos mostra que onde há soberba, a queda é apenas questão de tempo. Nabucodonosor é um dos maiores exemplos bíblicos desse princípio. Ele se encheu de orgulho ao olhar para os palácios da Babilônia e dizer: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei com a força do meu poder e para a glória da minha majestade? Em Daniel 4. O resultado foi humilhação. Ele perdeu a razão e viveu como animal, até reconhecer que o Altíssimo reina sobre tudo. Esse relato é um espelho para nós. Quantas vezes pensamos que somos donos de nossas vitórias? Quantas vezes acreditamos que nossa inteligência, talento ou esforço foram suficientes? O perigo está em esquecer que até o ar que respiramos vem do Senhor. Hoje eu oro por você que talvez tenha experimentado conquistas e, sem perceber, deixou o orgulho se infiltrar. Que o Senhor guarde seu coração contra a autossuficiência. Que Ele te lembre a cada passo que toda vitória é dele e para Ele. Se a soberba é o início da queda, que a humildade seja o início da sua vitória. O texto de Tiago 4 é um divisor de águas. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Não é apenas um conselho, é um princípio espiritual profundo. Quando a soberba domina, Deus se levanta contra nós. É como se o céu fechasse e nada mais fluísse. Imagine remar contra a correnteza mais forte que existe. É isso que acontece quando tentamos caminhar com orgulho no coração. A vida trava. Podemos até lutar, mas tudo parece pesado, infrutífero, cansativo. É porque estamos resistindo a Deus, e Ele também resiste a nós. Em contrapartida, os humildes recebem graça. A graça é mais que favor imerecido. É a força sobrenatural que nos levanta quando já não conseguimos mais. É a mão de Deus que abre portas, sustenta sonhos e renova esperanças. Eu penso em Moisés. Apesar de ser o grande libertador de Israel, ele foi descrito como o homem mais manso da terra.
Livro de Números, capítulo 12. Sua autoridade não vinha de soberba, mas de intimidade com Deus. Ele não precisava se exaltar, porque sabia que o Senhor era sua defesa. Talvez você esteja lutando contra obstáculos, sentindo que tudo ao seu redor emperrou. Hoje eu intercedo por você, que o Senhor revele se há orgulho oculto e que Ele substitua isso por humildade verdadeira. Onde havia resistência, que venha graça. Onde havia portas fechadas, que a mão de Deus comece a abrir caminhos. Em 1 João 2, lemos que a soberba da vida não vem do Pai, mas do mundo. É só a vaidade disfarçada, viver para aparecer, ser reconhecido, ser admirado. É buscar status em vez de caráter, aplausos em vez de aprovação divina. Nos tempos atuais, essa armadilha ficou ainda mais visível. As redes sociais, por exemplo, muitas vezes se tornam palcos para alimentar a soberba da vida. Quantos vivem em busca de curtidas, seguidores e validação, mas por dentro carregam vazio e solidão? Jesus nos apresentou um caminho totalmente diferente. Ele, sendo o Senhor de tudo, escolheu servir. Em João 13, vemos a cena impactante do Mestre lavando os pés dos discípulos. Enquanto muitos disputavam quem seria o maior, ele se ajoelhou e mostrou que a verdadeira grandeza está na humildade. Essa lição atravessa os séculos e chega até nós. Humildade não é se achar menor, é reconhecer que todo valor vem de Deus. É descansar na identidade de filhos amados, sem precisar provar nada a ninguém. Se você sente que tem buscado reconhecimento humano e se cansado nesse processo, esta palavra é para você. Eu oro agora que você seja liberto da prisão da aparência e encontre descanso no amor incondicional de Deus. Que Ele te lembre que você já é amado, escolhido e precioso, não pelo que mostra, mas por quem é nele. A soberba não é apenas uma falha humana, é uma raiz de rebelião contra Deus. A história de Lúcifer é o exemplo mais dramático. Ele desejou se elevar acima do trono do Altíssimo, diz em Isaías 14, e foi lançado por terra. A soberba o transformou de anjo de luz em inimigo de Deus. Outro exemplo está em Herodes. Em Atos 12, ao ouvir a multidão gritar, voz de Deus e não de homem, ele aceitou a glória que deveria ser dada ao Senhor. O resultado foi morte imediata. Essas histórias não são apenas registros do passado, mas avisos vivos para nós. Elas nos mostram que a soberba rouba a glória que pertence a Deus e traz consequências sérias. Em contrapartida, vemos exemplos de humildade que atraem o favor divino. Maria, ao ser escolhida para ser mãe de Jesus, respondeu: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra, em Lucas 1. Ela não se exaltou, não questionou sua posição, apenas confiou e se colocou como serva. Eu intercedo agora por você que tem medo de cair, que teme estar repetindo erros de orgulho. Que o Espírito Santo te fortaleça, que ele arranque toda a raiz de orgulho e te sustente em humildade. Que sua vida seja testemunho de rendição e obediência. Se a soberba nos leva à queda, a humildade nos conduz à exaltação, mas da maneira correta, no tempo de Deus. Em 1 Pedro 5 lemos: Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que, a seu tempo, vos exalte. O segredo está em se humilhar, não como quem se rebaixa diante dos homens, mas como quem se rende diante do Pai. A humildade atrai o favor de Deus, abre portas invisíveis e gera paz interior. Salmo 51 resume isso: um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. O Senhor não resiste àquele que se aproxima com sinceridade, reconhecendo sua dependência.
A maior prova desse princípio é o próprio Jesus. Filipenses 2 diz que ele humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente. A cruz foi o ápice da humildade, a ressurreição, o ápice da exaltação. Hoje, se você percebe áreas em que o orgulho tem dominado, saiba que a graça está à disposição. Eu oro para que o Senhor te ajude a se despir da soberba e que, no lugar dela, Ele vista você com o manto da humildade. Que sua vida seja marcada não pela exaltação própria, mas pelo brilho da presença de Deus que habita em você. Senhor amado, eu me coloco diante de Ti em oração, junto com cada pessoa que acompanha esta mensagem. Reconhecemos que muitas vezes a soberba tenta governar nossos corações, nos afastando da Tua graça. Perdoa-nos, Pai, por cada atitude de orgulho, por cada pensamento de autossuficiência, por cada momento em que deixamos de depender de Ti. Senhor, eu intercedo por esse irmão e por essa irmã que me ouvem agora. Que o Teu Espírito Santo sonde cada coração e revele onde o orgulho precisa ser arrancado. Derrama sobre eles e sobre mim um espírito de humildade e quebrantamento. Pai, eu peço em nome de Jesus, transforma a vida deles e a minha também. Dá graça onde havia resistência, abre caminhos onde havia bloqueio. Que cada um sinta hoje o Teu abraço de amor, e que a humildade de Cristo seja vista em nossas palavras, atitudes e decisões. Por Cristo Jesus, que toda soberba caia por terra e a Tua glória resplandeça em nossas vidas. Amém. Deixe nos comentários o seu pedido de oração ou o seu agradecimento pelas bênçãos recebidas. Eu louvo a Deus pela sua vida, agradeço pela sua presença e te aguardo todos os dias. Deixe também o seu like, compartilhe essa mensagem com quem precisa e se inscreva no canal. Que Deus te abençoe e te guarde, que Ele te mostre a sua face e se compadeça de vós, que Ele volte para vós o seu olhar e te dê a sua paz. Amém.